Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 7 de setembro, quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje é um feriado da independência do Brasil e na missa de hoje nós podemos rezar a oração pela pátria, pedindo em favor da nossa nação, da nossa pátria. Eu espero que de verdade hoje rezemos, primeiro para que o brasileiro viva essa identidade como nação, como povo, para que todos se sintam pertencentes, né, nesta identidade de somos brasileiros. Índios, pretos, aqueles que vieram de outros países se sintam acolhidos. Ainda que a origem deles, né, alguns imigrantes que vieram ao Brasil, hoje aqui é a vossa pátria. Que no nosso bairro está muito boliviano. Aqui agora é a tua terra. Tu agora, identidade brasileira, e rezar e defender os interesses da nossa pátria. O Brasil não pode ser como essas empresas familiares em que todo mundo se acha dono, todo mundo mete a mão, todo mundo acha que não tem direitos. Não. Somos uma nação, um povo, com uma identidade. E eu espero que tantas injustiças que nós vemos, quando no coração humano entra o dinheiro, o poder, etc., não? Notícias que a gente vê de situação de trabalhadores análogo à escravidão, a corrupção na política, enfim, tanta coisa. Nós estamos num ano eleitoral. E eu espero que rezemos hoje pelo nosso país, pelo povo brasileiro, que Deus ilumine ao povo nessas eleições para escolher bem os candidatos. Fujamos da polarização. Me assusta de novo, estamos caindo de novo na polarização. Nós vamos cair no mesmo erro. Ou um parece que é super cristão e o outro é um demônio. Não podemos cair nessa polarização. Há mais candidatos. Temos que escolher bem. Não adianta os candidatos a presidente prometerem coisas e o Congresso. Eles têm bancada, nós temos que pensar em tudo isso, hein? Ou seja, não quero aqui falar de política, mas quero que hoje rezemos pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, tá bom? Faremos depois, no final, justamente a oração pela pátria. A primeira leitura que iremos meditar no dia de hoje é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 25 ao 31. Então, ontem e anteontem, Paulo, ele aproveita a carta. Primeira parte, ele quer corrigir uma mentalidade, dar uma catequese. O que é ser cristão, que não é razão, que não aderir a uma fé estritamente intelectual. E aderir a Cristo é poder entender o mistério da cruz. Anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Que é escândalo, não para uns. Então, ele vai corrigindo esta mentalidade de confiar na razão, na intelectualidade e tudo. Por quê? Porque é muito perigoso. Por ela, a razão, pode-se entrar tantos vícios, tantos pecados. E por isso, uma parte da carta, ele começa a resolver problemas morais dentro da comunidade. Um homem que mora com a sua madrasta, depois dá orientações de não levar as causas dos cristãos aos tribunais pagãos, recorrer à igreja, aceitar até mesmo ser injustiçado. Ou seja, há uma maneira de viver, uma moral. E o cristão não pode abandonar esta moral. Aqui neste trecho, ele também entra em questões de moral. Ele diz que, olha, que não recebeu de Cristo nenhum mandamento sobre os solteiros, mas ele dá uma recomendação, uma orientação, a sua opinião, e orienta um pouco de como viver, porque se o Senhor vem logo, no início, se achava que Jesus voltaria logo. Então, como o tempo é breve e curto, ele dá uma orientação. Olha, o ideal, se você é casado, continue. Se você é solteiro, é bom não casar. Por quê? O homem casado está dividido, a mulher casada está dividida
entre as coisas de Deus e do seu marido. O solteiro não. Se ele vive Cristo, não precisa se preocupar com a mulher, esposa, filhos, claro, não fica dividido o coração, é Cristo. Porém aqui Paulo diz, não é mandamento, é uma orientação que ele dá. Por isso, o que eu queria destacar aqui? Estas recomendações práticas que dá São Paulo, no fundo, nos ajuda a entender que o fato de eu ter acolhido a Cristo, isto implica uma maneira nova de proceder a partir da fé, como vivo o casamento, como vivo o ser solteiro ainda, não? Ou seja, tudo, ser jovem, ser criança, adolescente, os velhos, tudo. São Paulo está querendo nos ajudar dizendo, olha, todas as atitudes, toda a vida do cristão, cada espaço da sua vida tem que estar fermentado, iluminado, orientado pela fé. E por isso implica atitudes a partir de Cristo, não a partir da razão, não a partir apenas de uma opinião humana. Aqui Paulo é verdade que diz, olha, dou uma opinião, porque não recebi mandamento de Cristo. Mas esta é opinião a partir da fé. O importante é Cristo. Por isso que ele coloca que estás ligado a uma mulher, não procure desligar-te. Se não está ligado a nenhuma mulher, não procure ligar-te. Se porém casares, não peca. Porque diz ele que as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu queria poupar-vos disto. Ou seja, Paulo vai dando orientações, mas a partir da fé. Por isso, cuidado. Hoje em dia nós estamos numa sociedade em que parece que temos que nos libertar de todas as leis, normas, regras, tabus. Não, temos que viver segundo a minha razão e cada um tem a sua verdade. Não. A verdade é Cristo, e a partir de Cristo eu conduzo a minha vida. Prática, moral, enfim. E aqui Paulo dá algumas dicas para os irmãos para viverem bem, seja o casamento, seja ainda a virgindade, o ser solteiro. É verdade que não existe vocação a ser solteiro, se está solteiro. Ou eu me consagro a Cristo, e aí não estou solteiro. Eu diria, me consagrei a Ele, estou unido a Ele, em vez de ter uma esposa, Cristo. Mas, se caso, viver a vocação ao matrimônio, etc. Ou seja, Paulo aqui dá algumas orientações. Espero que ajude a você a como levar o teu matrimônio, a você jovem, como conduzir a sua vida. Porque ele dá dicas práticas do matrimônio, respeito à mulher. E eu espero que ajude a você hoje. O evangelho de hoje é do evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Aqui Lucas é o sermão da montanha em Lucas, mas ele faz um pouquinho diferente de Mateus. Mateus está falando a judeus, então entra nas minúcias da lei, da maneira que os judeus interpretam os mandamentos da lei. Então ele dá 3 capítulos, e entre minúcias dos fariseus, mestres da lei, para colocar a fotografia do que é o cristão. Mas ele está falando ao povo de Israel. Aqui Lucas, o seu sermão é um capítulo só, e ele monta de um jeito, porque ele está falando aos pagãos. E os pagãos não conhecem a Escritura, não participaram de toda a história do povo de Israel, a maneira de rezar e de tudo, de relacionar-se com Deus. Não, é os pagãos. Então ele tem que apresentar o que é o retrato do cristão para que os pagãos possam entender. Por isso a bem-aventurança de Lucas, ela é dividida, eu diria, ele escreveu de um jeito como se escrevia alguns trechos do Antigo Testamento. Bênçãos e maldições. Se você vive no jeito, bênção, é um bem-aventurado, bênção. Se você vive ao contrário, terá maldições, entende? Viverá outra forma. E aqui, Lucas vai colocar, bem-aventurados os pobres, porque vão ser renunciados, bem-aventurados,
Porque a bem-aventurança, o centro é Cristo. Não sou um bem-aventurado, não sou alguém feliz porque sou pobre, ou porque tenho fome, ou porque choro. Não, porque Cristo é o meu consolo, Cristo é a minha riqueza, Cristo, entende? É Ele. Porém, se eu não coloco a Cristo como centro, então coloco outra coisa, que é as maldições, vamos dizer assim, que coloca Lucas aqui no Evangelho. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Se eu não busco saciar o meu íntimo, a minha pessoa, com a riqueza que é Cristo, então eu buscaria outra coisa, entende? Me saciarei no dinheiro, nas riquezas, em tantas coisas, mas não Cristo. O cristão é aquele que sabe viver no pouco e no muito, com muito dinheiro ou não, na pobreza, na riqueza, porque o seu interior está saciado por Cristo. Ele não idolatra nenhuma riqueza, não idolatra nenhuma pessoa, nada. O centro é Cristo. Se o centro é Cristo, agora se eu não tenho Cristo como centro, que é o que fala aqui, mas é de vós ricos, porque já tem a vossa consolação, é de vós que agora tereis fartura, porque passareis fome, é de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Perdão. Por que ele fala disso daquele que rides? Então eu não posso rir, não posso me alegrar? Posso. Mas a verdadeira alegria do cristão é Cristo. Ele sabe se divertir, com prudência. Porque se ele só quer gozar desta vida, se dar bem, realizar-se aqui, ele não precisa da recompensa, do consolo que vem do Senhor. Ele já se saciou das coisas, dos bens do mundo, da riqueza, das alegrias humanas. São ruins as alegrias humanas? Não. Mas eu não posso trocar essas alegrias pela alegria que eu recebo de Cristo, de viver nele, de receber o perdão, de receber o seu Espírito, enfim, tudo aquilo que eu posso obter vivendo em Cristo. E eu espero que este trecho do Evangelho, desta bem-aventurança, hoje do Evangelho de Lucas, nos ajude. Por isto, o início do Evangelho hoje é muito bonito. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: este olhar de Jesus, o olhar de Jesus que sabe o que você sofre, que eu sofro, sabe o que você necessita e o que eu necessito. É um olhar de Jesus que usa com misericórdia, com compaixão. Jesus olhou a multidão que estava como ovelha sem pastor. Jesus, quando Pedro nega, olha para Pedro, mas não um olhar de condenação. É um olhar de misericórdia. Este olhar de Cristo. E Ele olha hoje para você e para mim. E quer que tu e eu sejamos bem-aventurados. Se nós colocamos como centro da nossa vida, da nossa satisfação, da nossa realização a Ele. E aí seremos de fato felizes, bem-aventurados, o que você quiser. Espero que o Senhor nos ajude hoje a viver esta palavra. Então, como eu dizia no início, como hoje é o feriado, pelo dia da independência, 200 anos de independência do Brasil, e a igreja permite rezar hoje uma orações que tem no Missal Romano pela pátria, vou fazer esta oração coleta de oração pela pátria, para que o Senhor olhe pelo Brasil e pelos brasileiros e nos ajude com tanta crise que temos, não é só econômica, crise moral, crise, não? E que ajude o brasileiro hoje a saber votar bem nestas eleições deste ano, tá bom? Então farei a oração coleta pela pátria. Oremos. Ó Deus que organizais todas as coisas com admirável providência, acolhei as súplicas que fazemos pela nossa pátria, para que sejam consolidadas a concórdia e a justiça pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo, trazendo-nos paz e prosperidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã,
para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.